Em nosso intuito de abordar temas de importância aqui na cidade de Paracuru, nós vamos conversar sobre literatura, sobre cultura. Nós estamos tendo hoje a grata oportunidade e a honra de conversar com o professor José Maria Cordelista, não é isso? José Maria, fale para a gente primeiro da sua origem e da sua formação. Ok. Olá a todos, eu agradeço a oportunidade, né, da Rádio e TV Ronco do Mar de estar aqui na minha casa, dando esse espaço, essa oportunidade de nós falarmos um pouco, né, sobre nós, sobre o nosso trabalho. Então eu sou José Maria de Oliveira Moura, conhecido como Zé Maria da Casa de Telha, né, que é o lugar onde eu nasci, aqui próximo. E sou professor do município e também sou poeta, né? Faço literatura de cordel. A minha formação acadêmica, né? Eu sou formado em pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e tenho uma pós-graduação em alfabetização e letramento. Também tenho licenciatura em filosofia e atualmente estou cursando o mestrado em ciências da educação. Zé Maria, a gente... Primeiro, esse lugar deslumbrante, essa sua acolhida é uma coisa maravilhosa. Fale sobre do que a gente está vendo aqui destacado, o cordel. Bom, como você se foi atraído para o cordel? Bom, eu me identifico muito, né, com esse gênero textual. Na minha infância, lá na Casa de Telha, às tardes de sábado, o meu pai, que tem hoje 82 anos, ele ouvia muito nos rádios as cantorias de viola, né? Uhum. E eu achava interessante a rima, né? Como o poeta, o cantador improvisava, que aí é outro detalhe, né? Que eu não improviso, eu penso primeiro, eu me inspiro para escrever. Eu achava muito interessante o cantador improvisar aqueles versos, né? Utilizando as rimas. E isso me inspirou, me despertou, né? A ideia de também fazer algo parecido. Aí, no caso, eu sou da literatura de cordel. Certo. E para fazer o cordel, fale assim algumas formas do cordel chegar até as pessoas. Que é uma ansiedade do autor, né? De chegar às pessoas. É verdade. A literatura de cordel, ela veio, né, para o Brasil, veio da Europa e se instalou no Brasil, lá no período colonial, e com maior destaque no Nordeste, né? Nordeste. Hoje, nos temas, nos folhetos de cordel, se fala muito de Lampião, do cangaço, né? Inclusive, um dos meus livros, que é o Massacre de Angico e a Morte de Lampião, isso aconteceu no dia 28 de julho de 1938, né? E é uma temática que descreve muito a questão da região Nordeste. Aí vem a seca, vem os personagens do Nordeste, o vaqueiro, o pescador, a mulher rendeira, os causos, né, do Nordeste. As raízes de cultura, de maneira de viver. Pronto, o seu Lunga, né? Enfim, então isso me despertou, né? A questão de estar produzindo. Sobre a estrutura do cordel, né, ele é formado em estrofes, versos e rimas. Então, para mim montar um cordel, primeiro eu me inspiro, né, em algo, uma situação que eu imagino, ou que mesmo eu tenha vivido. Aí eu elaboro as rimas, depois os versos, as estrofes e fica feito o cordel. Certo. E daí? As facilidades ou as dificuldades para fazer a impressão e expor? Pronto. Já foi, eu digo assim, mais difícil, né? Hoje
eu quero até registrar aqui, eu tenho 6 cordéis publicados e tenho mais 4 que serão publicados em breve. E também vou fazer um momento chamado A Noite do Cordel, onde nós estaremos lançando todos esses folhetos, né? Eu tenho uma gráfica, eu vou até citar aqui o nome, Rouxinol do Rinaré. Ele já começou a editar meus cordéis de uma forma bem oficial, né? E em breve todos os meus folhetos que eu tenho, que são vários, né? Mas eu tenho em mente para lançar esse ano 10, né? Eu tenho já aqui 4 pronto e tem outros já rascunho. Que já estão... Isso. Já estão no forno. Isso mesmo, já vai sair logo. Certo. Vamos falar um pouco dos seus trabalhos, né? Bom. Vamos começar aqui. Aqui eu tenho... Esses aqui são os meus, né? Aqui são de outros colegas cordelistas também. Eu quero mandar um abraço para o pequeno poeta, Reginildo Paiva, também é cordelista aqui de Silpé, e gente muito boa. Eu tenho aqui alguns folhetos dele. Esses aqui são os meus, né? Zé Severino Teixeira, que foi um dos primeiros moradores da Casa de Telha. Pesquisei sobre a vida dele e a história dele e transformei num cordel. Isso aqui já foi lançado lá na Casa de Telha, as pessoas adquiriram os exemplares, né? Todos foram adquiridos. Aqui eu tenho o lenhador e o gato do mato, na Mata da Santa Rosa. Vai tratar a questão ambiental, da fauna, da flora, né? Que a Santa Rosa é uma mata próxima à Casa de Telha, não é isso? Aqui eu tenho também o engenho, o menino e o catavento. Eu sempre me inspiro no meu lugar, né? Na Casa de Telha, onde é a minha fonte de inspiração. Era um engenho de rapadura, né? Que tinha lá, hoje não existe mais. Eu tinha também um catavento e um menino, né? Que representa as crianças da época. Que na época das moagens, eles iam cedo, né? Para comer o mel, a rapadura, o caldo de cana, o visgo. Era uma época de fartura. Esse aqui é uma temática do cangaço. Eu já falei anteriormente. Esse é o assobiador. E esse aqui é um dos fatos, né? Dos causos do cangaço, que é o sequestro de Inacinha e a morte do cangaceiro Gato. Um de vários casos, né? Que aconteceu durante o período do cangaço. Esse aí foi um deles, né? E os outros, sobre as outras obras, né? Só registrando, eu falo sobre a lua nova, que é uma experiência para o agricultor, né? As primeiras luas do ano, né? Eu conversando com o meu pai, né? Que é agricultor, e ele sempre é uma experiência que ele observa, né? Quando a lua, ela está inclinada para o mar, sinal que vai chover naquele mês, né? Interessante. O outro é uma história aqui próximo, né? Falando sobre a mãe d'água que aparece numa lagoa, que foi vista por uma senhora. Também sobre uma devoção católica, né? Sobre uma graça alcançada a Santa Luzia. O outro cordel é sobre o Paracuru, 155 anos, quando nós conseguimos, né? Através de uma lei, mostrar que Paracuru foi fundado, foi criado em 1868, né? Aí no ano de 2023 fez 155 anos, não é isso? Aí foi feito todo um trabalho, né? E eu fiz um cordel contando toda a história de Paracuru. De Paracuru. Aí tem outros falando das casas de farinha, tem um cordel infantil também, e um outro também falando sobre as belezas de Paracuru, em cordel. Muito rico, muito rico. Estou assim, deslumbrado de conversar com você. Que bom, eu agradeço a oportunidade. Hoje, assim, a gente sente cultura. Verdade. Sente cultura. Agora, para ter acesso às suas obras. Sim. No momento, a gente está mais divulgando, né?
mas em breve a gente vai estar lançando e pode adquirir, né, comigo mesmo e, enfim, no nosso contato, né? Você já tem uma atividade programada agora para agosto? Não, agosto, né, que é o dia 1º de agosto, é o dia do poeta da literatura de cordel, né? Tá havendo até eventos em Fortaleza, lá no Caixa Cultural, esse nome? Isso. Que é a Sexta-feira de Cordel. É um momento de muitas apresentações, né? Exposição, folhetos, e eu vou estar presente nesse momento. Quer dizer que no dia 1º, na próxima sexta-feira, Sim. Você vai estar expondo lá na Caixa Cultural. Não, eu vou estar só participando mesmo, né? Não vou chegar a expor. Não vai expor, né? Talvez em uma outra oportunidade, né? Mas você está pretendendo lançar seus cordéis quando? Eu vou aproveitar o dia 8 de outubro, que é o dia do nordestino, né? E fazer um lançamento aqui mesmo em Paracuru. O local ainda vou definir, horário também. Mas eu estou querendo esta data. 1º de outubro. Não, é 8 de outubro. 8 de outubro. O dia do nordestino. Dia do nordestino. Tá certo. Maria, por exemplo, eu acho que essa literatura, essa riqueza, não é só um achar, não, é que é uma constatação. Ela precisa chegar mais nas escolas, você não acha isso? A gente podia, né, ter mais, que tem já professores que a gente conversou que fazem isso, né? Pronto, tem. E em alguns livros, né, hoje do Fundamental 1 e 2, da própria BNCC, né, já tem livros que abordam essa temática. Tanto no livro de português, né, eu trabalho no 3º ano do ensino fundamental, e na disciplina de português já trabalha, né, tem lá um capítulo que trabalha essa unidade. No 5º ano, no livro de arte, também. E no Fundamental 2, na disciplina de português, né? E o meu artigo que eu vou escrever ao concluir o mestrado é falando da importância da literatura de cordel como recurso pedagógico no ensino e no aprendizado. Pois é. A gente está ilustrado aqui com um livro que conta a história, né, da literatura de cordel. Pronto, esse aqui é de autoria de Carlos Dantas. Foi uma tese de doutorado que ele fez sobre a história da literatura de cordel. Período de formação. Eu estou lendo esse livro, muito rico, muito importante, né, para o cordelista, porque não é somente, Valentim, fazer o cordel, mas conhecer a história, a origem, as orientações. Né? Cordel tem muito a ver com raízes, né, com costumes, com... Verdade. E o nome, né, cordel, ele vem dos folhetinhos que são pendurados em cordões, né, eis o nome, vendido nas feiras e preso com o pregador. Aí é a origem, né? Cordel, de cordões, né? E conta, como o senhor disse, as nossas raízes, né? Do Nordeste em si. Parece até algo que nasceu no Nordeste, né? Mas foi algo que veio e que se enculturou, né? Com a nossa realidade, com a nossa cultura, com as nossas riquezas, né, culturais. O Nordeste, vamos dizer assim, aprimorou o cordel. É verdade. Isso. E deu, assim, uma dimensão bem maior, né? É uma forma de expressão, né? Verdade. Bem natural, bem de raiz, né? O cordel é uma coisa assim, impressionante. É verdade. Você diz assim, quando foi, né, se inspirou nas rimas que você ouvia no rádio e tal, né? Foi isso mesmo. Você foi atraído por uma genialidade, que o cordel é uma coisa genial. Né? Eu era sempre aos sábados, à tarde, nas rádios, que na época era o radinho de pilha,
E as rádios eram as rádios AM, né? Tinha a Rádio Jornal de Canindé, a Rádio Assunção Cearense, a Rádio Dragão do Mar. Aí História, isso aí. Enfim, aí aos sábados à tarde, eu tenho essa lembrança, a gente ficava ouvindo. Aí lá na época do Carneiro Portela, meu pai falava muito dos cantadores, né? Lá o Geraldo Amâncio já é mais recente, mas o Sebastião da Silva, Tetel Paraibano, tinha muitos nomes, agora eu acabei... Benoni Conrado, eram os cantadores de viola daquela época. E ele gostava muito, ainda hoje ele gosta, né? Ainda hoje ele gosta, ele escuta, né? No rádio também tem, na televisão, essas apresentações. Isso me deu, né, a origem. Gostaria muito, mas cada um de nós temos dons diferentes, né? Deus, ele nos dá diferentes dons. Mas eu gostaria muito de declamar, de improvisar, de cantar, mas porém não consigo, até tentei. O que eu faço mesmo é escrever, eu corrijo, né, quando eu estou fazendo, porque o cordel ele tem que ficar dentro das sílabas, né, que são 6, 7 sílabas, que é a métrica de cada verso, né? Por exemplo, sou um poeta da roça, moro num lugar pacato, numa casinha de palhoça, arrodeada de mato. Tenho paz, tenho alegria, me chamo José Maria e sou feliz de fato, né? Então esses versos eles têm que estarem dentro de um padrão silábico. Aí são 7 versos, né? Eu faço com 7 versos. O segundo verso rima com o quarto, o quinto rima com o sexto e o sétimo, né, rima com o segundo e o quarto, né? Para dar certo. E sempre nas minhas rimas, eu gosto dos meus estrofes, o verso da próxima estrofe eu já gosto de fazer ele rimando com o último verso da estrofe anterior. Ainda tem uma aula aqui. Tem uma regra, né, para se fazer o cordel mesmo, como deve ser feito. Pois é. Você vai ler um verso para nós? Pronto, esse aqui é um folhetinho, mas ele tá no cordel que eu fiz sobre os 155 anos de Paracuru. Eu tenho 3 cordéis sobre Paracuru, porque Paracuru nos inspira, né? Paracuru. Paracuru inspira a todo mundo, até quem não é um poeta pode até ser, com as belezas da praia, do clima, dos mangues, das dunas, dos rios, das lagoas, inspira qualquer um. E eu me inspiro tanto em Paracuru, sou filho de Paracuru, e me inspiro também na Casa de Telha, né? Como... Sua origem. A minha origem. Eu morei até 2 anos atrás na Casa de Telha, meus pais moram lá, a gente também tem uma casa lá, e todos os dias eu vou 2 vezes lá, né? Na Casa de Telha. E depois eu vou contar um pouco a história do nome, né? Tá. Então esse cordel aqui é um folhetinho com 9 estrofes, como vocês podem ver, né? Que são as estrofes, que elas são organizadas em versos e rimas. E esse aqui diz assim: Paracuru do azul do mar, Paracuru do azul do céu. O Valentim, eu estava ali na praça de eventos, e aí eu olhei para o mar, a água estava assim um azul escuro e um céu também bem azulado. O céu não estava nublado como está agora. E aquele sol do mês de setembro. E eu parei, olhei novamente. Eu tenho que fazer um cordel sobre isso aqui. Isso aqui é uma poesia. Exatamente, uma poesia, uma pintura, né? Uma pintura. Aí eu parei tudo, sentei, peguei a caneta, o caderno e comecei a escrever, né? Aí saiu mais ou menos assim: Saudo a ti, Paracuru, com respeito e com carinho. Alguns nomes já te deram ao longo do teu caminho. Cidade bela e tranquila, que começou lá na vila do antigo Parazinho.
Do litoral brasileiro, só aqui pude enxergar. Neste lugar eu vi primeiro, nesta praia do Ceará, pois foi em Paracuru que eu pude ver o azul do céu beijando o mar. E fiquei a observar esta beleza natural, o sol forte a brilhar, o mais belo coqueiral, o encantar da natureza, colorindo a beleza desse nosso litoral. Vi então que era legal e comecei a escrever o Paracuru do carnaval, do turismo e do lazer, o Paracuru de tantas glórias, do seu povo e sua história, cada dia a crescer. O azul do céu me inspirou, o mar me fez escrever, o sol com o seu calor e o seu brilho a aquecer, o vento forte e insistente, só a lua está ausente, mas não irei dela esquecer. A lua que sai à noite, que nossa terra clareia, lá no alto dos coqueiros, o seu brilho encandeia e no mar vai reluzir. É bonito ver daqui uma noite de lua cheia. Tem o barulho das ondas, beleza que contagia, as pedras, os arrecifes, o cheiro da maresia, pássaros que ainda cantam, aspectos que me encantam para fazer uma poesia. Na praia a areia branca, as conchinhas, os corais, as bicas de água doce e um riacho logo atrás, tudo é inspiração. O verde da vegetação, onde ficam os manguezais. Tudo isso me inspira. Um poema, um cordel, versos que são brotados de um sentimento fiel, para escrever, para rimar, o Paracuru do azul do mar, o Paracuru do azul do céu. Então, irmão, isso surge num momento, né? Para tudo e vem a inspiração. Aí, às vezes é interessante, Valentim, que tem horas que a gente não consegue. Uma vez, e vem a inspiração, vem ali, tem que pegar aquele momento. Uma vez eu estava fritando um peixe ali, a esposa tinha feito o arroz, o feijão. Eu digo, deixa o peixe que eu preparo. Aí eu estava fritando, né, o peixe e veio a inspiração. Eu digo, é agora. Eu tenho que escrever algo e diz aí que eu não virei o peixe e o peixe tostou, queimou. Quando ela sentiu a fumaça, ela disse, o que foi que tu fez na vida? Uma inspiração que me veio, parei tudo. Às vezes... Mas vale uma poesia do que um peixe frito. Pronto, surgiu uma poesia. Então nós nos inspiramos em algo, né? Em situações, tanto que a gente viveu, passou, ou que a gente imagina, ou que alguém nos conta, né? Faça um trabalho assim, nesse sentido, a gente faz. Pois é. Zé Maria, você ia falar da origem... Do nome da Casa de Telha, né? Da Casa de Telha, isso. Bom, além das literaturas de cordel, eu também tenho um livro, né? Já é um livro escrito, também será publicado logo, porque ele já está com 90% feito. Contando a história, né, da Casa de Telha. São 32 capítulos, né? Aí nesse livro eu trabalho a questão da árvore genealógica dos moradores, né? Os primeiros moradores, que foram Mouras, Severino e Claudino, os primeiros moradores. Hoje tem outras famílias que vieram depois. A questão do nome do lugar, da religiosidade, né? Que está muito ligada à questão dos festejos de São João Batista, das farinhadas que tinha lá, do engenho de rapadura, dos torneios de futebol, da primeira parteira, né? Do lugar que foi a senhora que assistiu, né, meu nascimento, de um centro, né, de Umbanda que também tinha na Casa de Telha, outras questões da agricultura, né, enfim, e as coisas atuais, né, os pequeno desenvolvimento, que é um lugar pequeno, mas hoje nós já temos
uma estrutura bem melhor do que antes. Então eu tenho esse trabalho a publicar. O meu intuito desse livro, Valentim, conversei com algumas pessoas mais velhas, né? Eles me contaram, e alguns desses já partiram, e deixar para a geração mais nova esse registro, né? Eu conheci pessoas com 95 anos, com 98 anos, e eles me contaram como era a casa de telha, né? E eu escrevi e estou publicando com esse objetivo, né? Deixar para a geração futura, para a geração mais jovem, esse registro do lugar. Muito importante. A questão da origem da casa de telha é mais ou menos assim. No século XIX, em 1823, teve uma seca aqui na região. E alguns fazendeiros ali da região do Pentecoste, General Sampaio, Apuiarés, eles mudaram o gado aqui para a praia, próximo aqui onde hoje é o São Pedro. Em busca de água. Em busca de água, de pasto, né? Mas eles não se desfizeram das fazendas, esperando, né, quando chovesse, no ano seguinte, eles voltavam com todo o gado. Nesse tempo as terras, elas não tinham assim um dono. Na época não se sabia se tinha um dono. Eu sei que eles ficaram lá acampados durante muito tempo. Veio também os empregados, né, os trabalhadores, cuidar do gado, do rebanho, dos animais. E ficavam indo, né, até o sertão e voltando para trazer comidas, levar o leite, né, do gado. Enfim, ficaram nesse trajeto, né, com cargas que a gente chama de comboio, né, cargas com animais, pessoas. Como a viagem era longa, eles fizeram uma casa nesse determinado lugar, que é hoje a casa de telha, uma casa num modelo de um galpão para servir de apoio durante a viagem, né, de abrigo. E de telha, a casa era de telha. E aí se perguntava, o comboio vai até o sertão? Não, só até a casa de telha. O comboio agora vai até a praia? Não, volta da casa de telha. Onde é que a gente se encontra amanhã? Na casa de telha, né? E o tempo foi passando, esse local ele não existe mais, né? Foi com o tempo desmanchado, não sei direito. E ao lado foi se fazendo outras casas, porém de palhas, né? Foi quando chegou as primeiras famílias, os Mouras. E aí as casas de palha ficaram no entorno da casa de telha, e eis o nome do lugar. E falando da casa de telha, tem um fato muito importante, Valentim, que nós temos vários professores que nasceram na casa de telha. O segundo morador da casa de telha foi um professor chamado Manuel Jacinto de Moura, ele era professor. Depois nós tivemos um outro professor chamado Manuel Porfírio, ele veio do sertão e passou a morar na casa de telha. Depois o professor Ageu Prado, que morou muito tempo ali próximo ao Dr. José do Vale, Ageu Prado. Ele casou com a nativa, né, da casa de telha. Aí vieram outros, professor Severino, muito conhecido em Paracuru, já está com 86 anos. Professor Zezito, irmão do professor Severino. Professora Natália, professora Socorro Silva, professora Liduína Bezerra, professora Edileuza, professora Arlete, professor Cleito. Aí vem eu, né, professor Zé Maria, tenho duas irmãs que são professoras, a professora Ivonisa e a professora Rita, que trabalha lá na creche do Nova Esperança, e temos uma outra professora chamada Liduína Cipriano, enfim, professora Aurineide, professora Conceição, que já está aposentada. Então, deste lugar surgiu esse berço, né, de professores. Quem está me ouvindo aí, quem vai me assistir, vai confirmar esses nomes. E outros, esqueci, professor Dejaci, diretor da Escola Pompílio, da Casa de Telha, um excelente profissional. E se eu esqueci algum nome, vou lembrar depois. Porque a Casa de Telha produz, é um berço de conhecedor, de conhecimento. Verdade. A gente tem esse orgulho
E interessante que na Casa de Telha nunca teve um grupo escolar, nunca teve uma escola. Até hoje, viu? A escola mais próxima, eu corrijo, tinha as escolas nas casas, né? Antigamente era o professor Ageu Prado, ensinava na sua própria casa. A professora Isabel, mora lá na Vila São José, ensinava na sua própria casa. E a professora Conceição também. Eram quando os alunos faziam as primeiras séries, né? Aí depois, foi o meu caso, a gente vinha estudar na escola da Umarizeiras, Joaquim Soares de Almeida, onde eu trabalhei muito tempo, né? Trabalhei na escola que eu estudei. E outros iam para a escola do Córrego, da Cananduca, que hoje não está funcionando. E quando a gente terminava a quarta série na época, né? Que hoje é o 5º ano, nós íamos estudar na cidade. Foi o meu caso, né? Agora alguns, infelizmente, não tinham a mesma condição, a mesma oportunidade, não faziam o mesmo esforço. E graças a Deus a gente teve essa oportunidade de estudar, né? Isso foi muito importante lá no final dos anos 80. Pois é, essa oportunidade de estudar, você vê, né? Lugar onde não tem escola produziu essa quantidade de professores, né? Imagine se tivesse uma escola. Enfim. Né? Então, a educação, né? As estruturas escolares são assim, de uma importância grandiosa. Faz toda uma diferença, Faz toda uma diferença, né? E principalmente nós que tivemos uma infância difícil, uma infância pobre. E a minha mãe, ontem ela fez 79 anos, e quando ela vinha deixar nós aqui no lugar vizinho, nesse tempo não tinha transporte escolar, tudo isso a gente precisa estar falando, né? Isso. Não existiam essas oportunidades que tem hoje. Então a minha mãe, ela vinha deixar eu e o meu irmão mais novo, que hoje é guarda municipal, Martins, na escola. E algumas senhoras lá próximo diziam: mulher, não vai com esse esforço todo, esses meninos não vão terminar os estudos. Aí a minha mãe dizia somente assim: é a única herança que eu tenho para deixar para eles. É a maior herança que a gente deixa para os nossos filhos. Zé Maria, vamos continuar aqui o nosso dedo de prova. Você preparou aqui um ambiente bacana. Vamos registrar essas peças aqui que você botou. Aqui é um... Pronto, aqui é a engenhoca, né? Essa aqui ela tem um motor, mas antigamente era manual mesmo, né? Para fazer o caldo de cana. Que sempre a cana ela era cultivada, né? Aqui nas vazantes. Era uma cultura que sempre teve aqui próximo, né? Tanto que também tinha os engenhos. Vamos aqui pelo banquinho. O banquinho de madeira, né? A gente não tinha o estofado, o sofá, né? A cadeira de balanço. Então era um banquinho mesmo de madeira. De madeira. Essa peça aqui é de bater a cana, né? Para passar na engenhoca para ficar mais maneiro. Isso aqui não é só um apoio, né? O pote, tradicional pote d'água, né? Nas nossas casas tinha o pote da cozinha e o pote da sala, né? Que era o pote de beber, a água era mais coada, enfim. O pilão para pilar o milho, para fazer o bolo de milho, como era o nome, chamava na época, o pão de milho, né? Pão de milho. Pilão. Aí nós temos ali o ralo, de ralar o milho, ralar a mandioca para fazer a puba, né? A carimã, né? O beiju da massa também, né? A massa para fazer o beiju. A vassoura, né? A vassoura. Gente, a vassoura que é feita do olho da palha da carnaúba, né? Que também na Casa de Telha ainda tem vários pés de carnaúba. A cabaça de colo, o agricultor levava água para o roçado na cabaça, né? Hoje nós temos as garrafas térmicas. As garrafas térmicas. Aguinha gelada. Mas a água ficava assim tão friinha, tão gostosa, tão saborosa, né? A lamparina, né? Era a tecnologia da época, né? Isso. O candeeiro, a querosene, pavio de algodão. E a gente fazia as atividades escolares à noite com a luz do candeeiro. Às vezes era só 2 na casa, um lá na cozinha, outro na sala. O rádio, a pilha.
O rádio que dava para ouvir os cantadores. Isso, os cantadores de viola. De viola. Essa... Né? É isso. Zé Maria, pai, se a gente continuar conversando aqui, e a gente vai, com certeza, eu quero ter mais oportunidade de conversar com você, que a gente... Sobre o outro projeto. Contando história. Você Sim. contou, além da sua obra, do cordel que você trata, você contou assim, histórias, citou nomes. Verdade. Valorosa essa nossa entrevista, Zé Maria, nossa conversa. Muito bom, é a Sabe? oportunidade. Eu né? agradeço demais eu ter tido essa oportunidade. Acho que todo mundo, quem não lhe conhece ainda, que vai assistir, vai ficar, né, vai valorizar muito essa nossa conversa. Que bom, a gente espera, sabe? né? Muito rica. Obrigado, Zé Maria, por essa conversa. Fique à vontade para qualquer consideração Pronto. que você queira fazer. Eu agradeço muito, Valentim, a Ana Leia, meu amigo, que nós temos outro projeto aqui para a região, que em breve nós vamos estar falando, né? Em nome dele, Bené Freire, eu quero abraçar todos os meus amigos, poetas, escritores de Paracuru. Aqui a minha esposa, agricultora, que está aqui em casa, né? Quero também deixar... Dona Leda. Dona Leda, né, que é agricultora, que também me inspira. E agradecer a Deus, né, pelo dom da sabedoria, da saúde, da capacidade, da inteligência, né? Deus é tudo na nossa vida e é a Ele que eu tenho a agradecer. Obrigado, Zé Maria. Obrigado também. E eu acho que todos agradecem pela contribuição que você dá, né, com a sua dedicação às raízes culturais. Valeu, Zé Maria. Eu que Muito agradeço. obrigado. Um abraço. Valeu.